É isso aí, Caião. Braulio, vamos. Diante desses textos todos maravilhosos, né? E ontem você falou a questão da chave hermenêutica com o rapaz no telefone. Tem no exclusivo sobre isso, né? Quero fazer uma pergunta para você. Ô Caio, como Jesus, a chave hermenêutica pode ser reducionismo? O que foi dito ontem, que você falou um pouco, se Paulo disse que em Jesus habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você vê que papo é esse, Caio? Que esse papo é totalmente contraditório. Eu não teria coragem de dizer que é herético, porque eu acho essa uma designação perversa de autoritarismo teológico, mas é de um reducionismo brutal. Reducionismo é justamente isso. Deus estava em Cristo, mas eles disseram, Jesus é uma porta estreita demais, pequena demais, porque nem todos os temas Jesus tratou. Por isso precisamos dos apóstolos. Eu preciso dos apóstolos. E a igreja precisou dos apóstolos e continua a precisar, porque eles aplicaram de modo imediato o que de melhor compreenderam sobre o princípio universal do Evangelho de Jesus. Mas nós mesmos fomos deixando os apóstolos em várias coisas para trás, naquilo que dizia respeito a usos, costumes, hábitos, sociologias ultrapassadas, economias vencidas, perspectivas e regimes governamentais deixados de todo para trás. Nós fomos nos atualizando e teríamos feito isso muito melhor se estivéssemos nos atualizando exclusivamente em cima dos princípios universais que Jesus ensinou no Evangelho e não a partir dos aplicativos circunstanciais praticados pelos discípulos, pelos apóstolos. Jesus em cada geração tem que ser reencontrado e o Evangelho em cada geração tem que ser relido, recompreendido, rediscernido para que o espírito dele seja aplicado aos novos conjuntos de circunstâncias e de realidades. Então, olha a contradição. Deus estava em Cristo, mas Jesus não pode ser a chave hermenêutica porque é reduzido demais. Cabe Deus em Cristo, mas a chave hermenêutica do cristianismo é maior do que Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a expressão exata do ser de Deus, mas não pode ser a manifestação exata da interpretação da palavra que ele mesmo encarna em sua plenitude. Nossa. É translocado, é de um apequenamento blasfemo, pois nele, de fato, habita corporalmente toda a plenitude da divindade e nele estão ocultos todos os tesouros de todas as sabedorias e de todos os conhecimentos, de modo que a promessa é essa: em Cristo eu vou encontrar a chave hermenêutica, eu vou encontrar todas as sabedorias e todos os conhecimentos, nele eu tenho a matrix da compreensão de tudo quanto possa ser realidade e vir a ser chamado de realidade. Não apenas para eu compreender a Escritura, mas para eu compreender minha geração e as outras gerações e em qualquer outra geração. Nele estarão sempre todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E o resto, ó, é só o que eu posso dizer. Chega, garoto. E aí, Braulio? Ai, Caião. É impressionante como que é lógico o que você está falando. Olha, honestamente, se não fosse, eu não falaria. Mas não tá na cara. Eu não consigo lidar com o que não tenha um mínimo de pressuposto lógico, né? Para eu ter o direito de depois dizer, daqui para frente eu vou sozinho na fé,
mas eu tenho um bom caminho de pressuposto lógico para caminhar. É porque você falou ontem, você entender isso aqui dissolve a instituição. Uhum. Né? Cara, falar em instituição, como é que se chegou à escolha dos livros que compõem a Bíblia? O chamado cânon sagrado. Esse kit aí. Esse kit. Esse kit. Rapaz, tem tantos kits. E por quê, né? Não tem um kit só. Os judeus tiveram uma quantidade enorme de disputas para ver que livros eles deixavam ficar. Tem alguns que sempre estiveram. A Torá ali, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, sempre esteve presente, mas houve outras produções que Israel, os rabinos de Israel, especialmente na era das grandes disputas canônicas do judaísmo, foi em torno de 200 antes de Cristo, 300 antes de Cristo, começaram a disputa de organizar, para a organização dos livros antigos, dos livros dos judeus. Não tinha Novo Testamento, nem Jesus, nem nada disso. Foi bem antes. Então, eles tiveram, e até hoje tem grupos que até hoje têm o seu cânon com 4, 5, 6 livros a mais, e tem outros com algumas supressões de textos. E no Novo Testamento, e tanto o Novo Testamento quanto a Bíblia toda, ironicamente falando, nessa junção de textos do Velho e do Novo Testamento, ontem você mencionou, alguém mencionou aqui o marcianismo, foi o moço do telefone. Sim, foi o cara. Na mesma história. Nesse papo da chave hermenêutica. Dos marciônicos, do marcionismo e essa coisa toda. Mas você sabe que foi Márcio, o primeiro indivíduo a propor um cânon sagrado do Velho e do Novo Testamento, e que o cânon sagrado proposto por ele é basicamente esse que está aqui, com muito pouca alteração, dependendo da versão ou católica ou protestante, muito parecido. E ele foi um dos primeiros indivíduos a propor. Ele achava que era importante para se proteger a fé dos discípulos de todos os tipos de loucuras e de filosofias que quiseram cooptar a nova fé, ou se simbiotizar com ela, ou se sincretizar com ela, que para preservar sua originalidade, já que Jesus não tinha escrito nada, então tinha que se pegar o melhor testemunho de pessoas bem próximas e de textos muito coerentes e correlatos entre si. E com o melhor do Velho Testamento, segundo ele, e com o que mais se pudesse agregar. Então tinha gente que colocava o Apocalipse também dentro, tinha gente que dizia não, o Apocalipse não, é incompreensível. Tiago, tinha gente que deixava Tiago entrar, tinha gente que não queria nem ver Tiago. Segunda Epístola de Pedro, a Epístola de Judas, tinha gente que não botava dentro, por causa da história dos anjos e das mulheres. Então era muito complexo para a cabeça deles repensarem a história inteira a partir de outros fatos e outras possibilidades, então não queriam. A igreja, por outro lado, no Egito, no norte da África, provavelmente tenha sido a que mais ajudou a cristalizar isso que a gente chama de cânon. Esse cânon aqui, dessa Bíblia aqui. Lá com Agostinho de Hipona. E aquele período foi um período de certa solidificação desses textos aqui, com alguns outros 4, 5 acréscimos de livros que constam na Bíblia Católica até hoje. Mas, paralelamente a isso, no Oriente, a Igreja do Oriente tinha outra seleção de livros, fazia outras inclusões que não essas aqui. Aí veio o protestantismo. Nossa, mãe.
Aí quando chegou no protestantismo, Lutero queria tirar. Ele, de saída ele queria tirar Tiago, a segunda epístola de Pedro, Judas, o Apocalipse. Ele queria tirar de cara. Mesmo, cara? Eram textos muito problemáticos e tudo mais. Textos problemáticos. Aí depois ele foi convencido a não tirar, mas a colocar em segundo lugar. Tanto é que na organização da Bíblia original luterana na Alemanha, esses textos foram botados realmente por últimos, porque eles devem constar como últimos. E pasme, Lutero não gostava de Hebreus. Não gostava de Hebreus, devia ser um trauma do sacerdócio católico, porque o livro viaja muito por dentro do sacerdócio, mas destruindo o sacerdócio. No entanto, ele tinha um problema pessoal com o livro de Hebreus, ele se sentia angustiadamente ofendido, não era nada que pudesse ser chamado de sério, mas era uma resposta psicológica do Lutero reformador ao trauma sacerdotal ou qualquer coisa a isso vinculado, ou alguma coisa usada do livro de Hebreus contra ele na adolescência, na juventude, o fato que ele tinha um trauma do texto de Hebreus e por ele teria ficado fora. Então, até essa história do cânon sagrado, que o pessoal fica beijando daqui para cá, é idolatria e paganismo. Porque a única coisa que realmente importa é que eu saiba como foi Jesus. E nos 4 evangelhos, nesses 4 evangelhos, eu pessoalmente encontrei, lendo vários outros evangelhos apócrifos, especialmente os pseudo textos sacros, ou seja como se os queira designar, não encontrei em todos os demais que eu li nada que fosse tão coerente com o espírito e com o bom senso da mensagem de Jesus do que o que você tem nesses 4 evangelhos. É a partir deles que eu posso ler para trás, para o Velho Testamento, em qualquer Velho Testamento, seja esse dessa Bíblia, ou de qualquer texto dos judeus, de qualquer escritura dos judeus, tanto quanto eu posso ler para frente, filtrando o que ficou no passado, como o véu das mulheres de Corinto e 1 milhão de coisas iguais que na história não sobreviveram e foram filtradas porque nunca constaram do espírito do Evangelho, a não ser o que diz respeito a sermos submissos uns aos outros em amor respeitoso e reverente. Como também por esses 4 evangelhos eu entendo tudo, ou eu me aproximo da compreensão melhor possível no Apocalipse, e a partir deles eu leio inclusive os textos de Nag Hammadi, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, a Assunção de Moisés, o que vocês quiserem, que tem abundância, e volto sempre aos 4 evangelhos, encontrando neles uma coerência que me dá estrutura, me dá DNA, me dá composição óssea, me dá os nervos, me dá as carnes, me dá a fisionomia, me dá a cara de Deus em Cristo Jesus. Chave hermenêutica para compreender tudo mais vem daí. E Caião, aí, brother? Caião, se Lutero tivesse suprimido o Velho Testamento e a partir de lá a biblioteca fosse só o Novo Testamento, a história do protestantismo no mundo seria diferente? Poderia ter sido diferente, mas eu acho que teria sido uma perda enorme, porque eu creio na revelação de Deus no Velho Testamento. Eu creio nas intervenções. E como o Márcio,
Eu não creio. O Márcio dizia que havia dois deuses, o do Velho Testamento e o do Novo Testamento, porque eles eram incompatíveis. Por quê? Porque ele não entendeu que a revelação escrita de Deus no Velho Testamento, ela obedeceu o crescimento mental, social, relacional do povo de Israel. Ele vem de uma tribo semita, falava a língua hebraica, o Siapuru, e vem crescendo até que esse povo se transforma na nação de Israel. É uma evolução. É uma evolução. A vida mudou, a história mudou, a arquitetura mudou, a organização social mudou, os regimes mudaram. E é óbvia a adaptação, porque é Deus querendo falar com o homem. Então, se é Deus querendo falar com o homem, para Deus falar com o homem, como o homem é o homem, Deus está limitado ao homem. Sim. Deus só perde o limite no homem quando ele se encarna em Cristo. Aí a sua plenitude se manifesta. O Verbo se fez carne. A comunicação se consumou. Aconteceu. De vez. Essa é a plenitude de todas as coisas. Maravilhoso. Então, meu Deus, ou então não creiam que Jesus é quem Jesus disse ser. Ou então não creiam o que os apóstolos creram sobre a superioridade e a centralidade de Jesus. Ou então não creiam que Jesus repreende apóstolos, porque falam tolice. Mas Jesus diz que aquele que erguer a sua vida sobre ele, sobre a rocha que é ele, meu Deus, pode ter alguma coisa mais na esquina do que essa? Aquele que erguer vai suportar todas as intempéries da vida e resistirá até o fim. No fim, qual é o sentido da fé se não esse? Então, coitado do Márcio, ele não conseguia reconciliar, porque ele queria que o Deus do velho fosse o Deus do novo, e não dava. Na verdade, o Deus do velho está crescendo com a limitação humana, e no Novo Testamento, Deus explode no humano. Aí ele fala, ele mesmo fala, né? Como Jesus diz, tudo quanto eu ouvi meu Pai vos dizer, isso vos digo. Mas vai não poder suportar agora. Mas está tudo dito, está tudo feito, e a partir dele você pode viajar em todas as direções na velocidade da luz. Aí você anda para trás. E olha para trás, para frente, você anda para o futuro, para daqui a 1 milênio. Pode me jogar lá que o evangelho será relevante. Eu sei que será. E eu não precisarei de valor agregado nenhum, além dessa compreensão que todo dia eu exponho aqui.